A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida e é uma grande alegria estar no seu lar, partilhando com você e com a sua família a palavra de Deus todos os sábados de manhã. É uma bênção poder partilhar o Evangelho de Jesus Cristo e anunciar as boas novas de salvação. Hoje nós vamos tratar de um tema empolgante. Deus procura mães intercessoras. Vamos falar deste assunto à luz de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença da nossa irmã Ana Maria Prado, presidente da Confederação Nacional das SAFs. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, eu estou ficando mal acostumada. Mas Ana, o que é o Projeto Ana? O Projeto Ana é um projeto de oração das mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil, em especial das mulheres da SAF, cujo objetivo é orar pelos filhos de sangue, filhos de oração, filhos da carne e filhos também de consideração. Até o senhor é um filho de oração da SAF. Nós oramos pelo senhor, o reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Hernandes, os nossos maridos, os nossos irmãos da família que não são crentes ainda, enfim. Mas muito especialmente os nossos filhos. Não podemos deixar nossos filhos a mercê. Temos que orar. É uma ordem bíblica orar sem cessar. Esse projeto ele é vivenciado na SAF, dentro da SAF. É um projeto da SAF, ou seja, toda vez que a SAF se reúne, a nível departamental, ou a nível de plenária, reunião de CIF, federação, de sinodal e a emenda nacional, fazemos o momento Ana. Cerca de 10 minutos, para as mulheres em dupla orarem pelos seus filhos. Também o Projeto Ana tem sido utilizado como instrumento de evangelização. Em algumas igrejas, as irmãs estão convidando as mulheres da comunidade que não são crentes para trazer os pedidos de oração para que elas possam orar pelos filhos dessas senhoras. E as senhoras estão se aproximando da igreja e através do Projeto Ana. Tem algumas SAFs também fazendo o Disque Ana, interessante, o Disque Ana é também, as pessoas que querem oração podem discar para uma das irmãs e as irmãs se transformam em mãe de oração daquela pessoa. Tem outras SAFs que estão visitando as casas de pessoas que não são crentes e orando com pelos filhos dessas senhoras. Então o Projeto Ana é assim, a nível de SAF, e o objetivo é orar pelos nossos filhos. Tanto filhos de consideração como filhos de nossa carne. Um outro projeto, uma campanha também muito interessante da nossa sociedade auxiliadora é a campanha Uma por Uma. O que é essa campanha Uma por Uma? Uma campanha brilhante. A campanha Uma por Uma, ela visa, ela objetiva, aumentar o número de sócios da SAF, conscientizando as mulheres presbiterianas, as quais são as auxiliadoras presbiterianas, de que nós temos uma tarefa especial como auxiliadores do Senhor. E dentro da nossa igreja, o lugar da mulher presbiteriana, exercer o seu potencial, os seus talentos, usar o seu talento para o serviço do Senhor, é na SAF. Então, visa trazer as mulheres presbiterianas, as auxiliadoras que não são sócias da SAF, para a SAF. Então é isso, é aumentar o número de sócios da SAF. Nós temos esse projeto, ele baseia-se na necessidade que nós temos de ajudar, de auxiliar a nossa igreja, os nossos conselhos, o nosso pastor, no bom combate de Cristo, na ação social, na evangelização, em missões, no crescimento cultural das irmãs, na oficina Dorcas, costura, bordados, ensinar uma matéria, preparar um filho de alguém para um concurso, visitar um hospital evangelizando, visitar um presídio de mulheres levando o evangelho, lógico, sempre com o conselheiro, sempre com o secretário presbiterial ao lado, sempre com o apoio de sua igreja. Então, a campanha Uma por Uma é maravilhosa, tem premiação para a SAF crescer em número de sócios, até a Nacional realmente assumiu um compromisso com essa campanha. E nós vamos sortear algumas taxas de inscrição do terceiro encontro da mulher presbiteriana, dependendo do crescimento do número de sócios. Então, o objetivo não é crescer por crescer, é conscientizar as mulheres presbiterianas de que na SAF é o nosso lugar de trabalhar para o Senhor, como auxiliadoras que nós somos de Cristo Jesus e da nossa igreja.
Mas, Ana, você também está aqui porque eu quero lançar um desafio para as nossas auxiliadoras de todo o Brasil. Pois não. Nós, enquanto programa Verdade e Vida, hoje, pela graça e misericórdia de Deus, já alcançamos cerca de 2.200.000 pessoas a cada sábado. Graças a Deus. E queremos, pelo menos, dobrar, num menor espaço de tempo, o número de pessoas que são abençoadas e edificadas através do programa Verdade e Vida. Para tanto, nós precisamos de oração. Com certeza. E queremos desafiar a SAF para que seja a nossa parceira de oração. Com maior alegria. E que também sejam representantes do programa Verdade e Vida nas suas igrejas, ajudando também no ponto de vista da sustentabilidade do programa. É uma honra e eu quero pra lançar nós. esse desafio e eu quero saber a sua opinião acerca disso. Olha, realmente, nós como auxiliadores, eu acho que nós devemos auxiliar a nossa igreja em todos os seus ângulos de necessidade. Se o Verdade e Vida é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como a Carra Editora, né? Assim como a Missão Caiuá e tantos outros, nós temos a obrigação de orar por vocês. E não só orar, mas também como irmãs em Cristo, servas do Senhor, porque o trabalho do Verdade e Vida é um trabalho de evangelização, é uma obra missionária. Eu acho que nós podemos sim orar e conversar com nossas irmãs e quem sabe em cada SAF termos alguém, não é, responsável por conscientizar e representar mesmo, como o senhor está aí designando, de forma informal, nós não precisamos de formalidade nenhuma, mas defender esse ponto de vista de conseguir conscientizar as irmãs para que elas possam ofertar, né? E aquela pessoa possa juntar as ofertas e depositar em prol dessa grande obra. Nós vamos conversar com a nossa diretoria, com certeza, nossa secretária-geral e as nossas irmãs, e da forma que nós temos a SAF em Revista, temos um agente da SAF em Revista, quem sabe nós podemos ter também uma agente missionária do programa Verdade e Vida. Vamos orar, né? Deus é o Deus do Verdade e Vida. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa igreja. Ana, muito obrigado. Grato, Deus abençoe. Eternamente, viu? Em nome das SAFs do Brasil. Do Brasil. E nós queremos continuar parceira da nossa SAF. Nos sentimos honradas com a sua gentileza. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal.
Nós vamos tratar do tema proposto para hoje, que é Deus procura mães intercessoras. Vamos abordar isto à luz de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus é o Deus que responde às orações. Quando você ora, você está falando com aquele que está sentado na sala de comando do universo. E Deus, que é soberano, escolheu agir na história através das orações do seu povo. O profeta Ezequiel define que Deus procurou dos céus um intercessor que pudesse se colocar na brecha em favor do seu povo, mas não encontrou sequer um intercessor. E por esta razão, Jerusalém foi saqueada e dominada pelos seus inimigos. Deus procura intercessores, porque a intercessão pode mudar o cenário de uma vida, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação. Não há nenhuma força na terra mais poderosa do que a oração ao Deus vivo em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós estamos nos aliando com aquele que é o onipotente. Deus reverte situações por meio da oração, como aconteceu com Moisés lá no deserto. Quando Deus resolveu destruir aquela nação rebelde, recalcitrante e idólatra. E Moisés se colocou na brecha em favor do povo, dizendo: Deus, perdoa este povo, ou do contrário, risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus atendeu a oração de Moisés e libertou aquela nação. Hoje Deus está procurando mães intercessoras, mães que se coloquem na brecha em favor de seus filhos. Concordo com o estadista americano, 16º presidente da América, Abraham Lincoln, quando ele disse que um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é um filho pobre. Disse ele ainda: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Hoje eu gostaria de propor para você algumas lições sobre este assunto extraordinário. Deus procura mães intercessoras. Em primeiro lugar, Deus procura mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo muito agitado, de muita correria. Muitas vezes a tensão entre as coisas urgentes e importantes nos esmagam. Nem tudo que parece ser urgente é importante. O telefone toca, é urgente. O amigo chama, é urgente. O trabalho requer, é urgente. E muitas vezes no altar do urgente nós sacrificamos aquilo que de fato é importante. Nossos filhos, nossa família, nosso relacionamento com Deus. É importante olhar, por exemplo, a história de Susanna Wesley. Essa mulher tinha 19 filhos e ela tinha uma hora por dia que ela entrava no seu quarto, dobrava os seus joelhos e intercedia pelos seus filhos. Aqueles filhos entendiam que não podiam interromper a sua mãe naquele momento de oração. Foi esta mãe que deu ao mundo João Wesley, o maior avivalista do século XVIII. Carlos Wesley, um dos mais importantes músicos da história da igreja. Deus está procurando mães que priorizem a intercessão pelos seus filhos, que coloquem-se diante de Deus em favor de seus filhos, que não apenas falam de Deus para os seus filhos, mas falam de seus filhos para Deus. Segunda coisa, Deus está procurando mães que mesmo diante dos problemas mais graves que atingem os filhos, não desistem de orar por eles. Talvez você, mãe que está me assistindo, tenha um filho distante de Deus, afastou-se do Evangelho, ou é rebelde à fé cristã,
Quem sabe está até mesmo envolvido em esquemas de pecados, de vícios, prisioneiro no cipoal desta trama do inferno. Talvez você tenha orado há anos e anos e ainda não tenha encontrado resposta às suas orações. Talvez você já foi tentada a desistir, a jogar a toalha, a não prosseguir orando, chorando, jejuando em favor de seus filhos. Mas meu apelo a você, não desista, não desista, não retroceda. A história nos conta sobre Mônica. Ela orou pelo seu filho Agostinho de Hipona 30 anos. Esse moço era devasso. Quanto mais a sua mãe orava por ele, mais ele se aprofundava no caudal do seu pecado, da sua corrupção, da sua miséria, da sua devassidão. Mas houve um dia, depois de 30 anos de oração, que Agostinho se rendeu ao Senhor Jesus. E mais tarde, Ambrósio, um pai da igreja, disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Continue orando, não abra mão de seus filhos, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de ver um milagre de Deus acontecendo na vida de seus filhos e na vida da sua família. Terceiro lugar, Deus está procurando mães que se disponham a se sacrificar para ver os seus filhos salvos. Seus filhos podem ter todo o sucesso do mundo, podem galgar os degraus de uma universidade, podem ter sucesso financeiro, podem ganhar muito dinheiro, podem ocupar o topo da pirâmide social, mas se os seus filhos não tiverem Cristo, o Salvador, tudo isso não terá valor algum, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. É importante você não desistir da salvação de seus filhos, fazer o que Joquebede fez em relação a Moisés. Naquela época, quando um menino nascia, ele estava condenado à morte pela espada de Faraó ou pelos crocodilos do Nilo. O Nilo era o leito da morte de todas as crianças judias que nasciam escravas no Egito. Mas Joquebede entendeu que o Egito haveria de ser o livramento de seu filho. E ela não abriu mão de ver o seu filho salvo da morte. Eu fico olhando algumas histórias magníficas que encantam o meu coração. Dizem os estudiosos que o pelicano, por exemplo, quando ele não encontra comida para os seus filhos, ele rasga o seu próprio peito e alimenta os seus filhotes com o seu próprio sangue. Mãe, se preciso for, você chegar às raias do maior sacrifício em favor de seus filhos, faça isso. Mas não abra mão de ver os seus filhos redimidos por Jesus, alcançados pela graça de Deus, libertos pelo Evangelho, sendo vasos de honra nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Li a história de uma menina que tinha vergonha da sua mãe. Não tinha coragem de apresentar a sua mãe para suas colegas adolescentes, porque a mão da sua mãe era toda retorcida e deformada. Um dia aquela menina teve coragem de se aproximar da sua mãe e perguntar: mamãe, por que a senhora tem as mãos tão feias? E a sua mãe, deixando as lágrimas rolar pela face, disse: minha filha, quando você era criança, nós enfrentamos uma grande tragédia em nossa casa. O seu quarto literalmente pegou fogo. E quando eu vi aquela cena da casa cheia de fumaça e as chamas devorando o seu quarto, eu entrei apressadamente para arrebatar você do berço. E eu peguei você e salvei você das chamas, mas a mamãe sofreu as consequências disso. E o fogo queimou a minha mão, e é por isso que eu tenho as mãos deformadas. Aquela menina, chorando em lágrimas, disse: mamãe, me perdoe. De fato, a senhora tem as mãos mais lindas do mundo, porque foram as mãos que me tiraram da morte. Você, mãe, não abra mão
de ver os seus filhos livres da morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Você não gerou filhos para a morte. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são filhos da promessa. Não desista de seus filhos, de vê-los salvos, de vê-los sendo instrumentos nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Mas ainda, eu gostaria de dizer que Deus está procurando mães que ousem consagrar os seus filhos para Deus. Nós temos sonhos para os nossos filhos. Queremos que eles tenham sucesso na vida. Queremos que eles alcancem as melhores escolas, as melhores universidades e possam ter um futuro brilhante. Isso é legítimo, isso está correto. Mas melhor do que isso, é você colocar os seus filhos no altar de Deus, para que eles cumpram o projeto de Deus, para que eles realizem os sonhos de Deus e para que eles vivam segundo o projeto de Deus. Eu fico olhando para a história e lembrando do missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton. Seu pai era deputado federal, era médico, presbítero de uma igreja. Depois de 8 filhos, chega o caçula. E os seus pais resolveram consagrar aquele menino ao Senhor, para que ele fosse um missionário. E aquele menino cresceu, e ele estudou em Princeton. E um dia, depois de formado, ele escutou um sermão de Charles Hodge, um apelo missionário, e ele tomou a decisão de vir para o Brasil, de ser missionário no Brasil. E no dia 12 de agosto de 1859, esse moço com 26 anos de idade vai chegar no Rio de Janeiro e vai plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que já tem hoje 152 anos, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, porque lá atrás uma mãe e um pai tomaram a decisão de consagrar este filho para Deus e para a obra de Deus. Mãe, consagre seus filhos para Deus. Faça o que um dia Ana fez, quando ela orava por um filho. E ela orou talvez muito tempo, talvez anos, para que Deus abrisse o seu ventre e lhe desse um filho. Mas o milagre de Deus aconteceu quando Ana teve a coragem de dizer para Deus assim: meu Deus, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo de volta para ti durante todos os dias da sua vida. Eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para o Senhor. Eu quero que este filho cumpra os teus desígnios, os teus propósitos e os teus projetos. Quando Ana fez este voto a Deus, Deus ouviu a sua oração e ela concebeu e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, que se tornou o maior profeta da sua geração, o maior juiz de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Eu louvo muito a Deus, porque minha mãe, embora fosse uma mulher praticamente analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, mesmo vivendo numa região pobre e desprovida dos recursos básicos, mesmo estando em risco de morrer naquela gravidez, ela tomou a decisão de consagrar-me para Deus no seu ventre. E eu nasci de uma forma milagrosa, porque o prognóstico médico é de que nem eu, nem minha mãe sobreviveríamos. E pela providência de Deus, pela fidelidade de Deus, Deus honrou o voto da minha mãe. E no tempo oportuno, Deus me chamou para o ministério. Deus me chamou para ser um pregador da sua palavra. E hoje eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor de ovelhas, do que ser pregador do Evangelho, do que ser pastor de almas, do que anunciar as boas novas da salvação. Você, mãe, ouse consagrar os seus filhos para Deus. E eu estou certo de que mães intercessoras podem influenciar os filhos, podem influenciar a família, podem influenciar a igreja, pode influenciar a sociedade, pode ser uma bênção para a nação. Você, mãe, tem nas suas mãos os destinos da pátria. Você, mãe, tem nas suas mãos os destinos da sua família.
A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, a palavra da bondade, da instrução está nos seus lábios, está na sua boca. Não abra mão de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Não abra mão de orar pelos seus filhos. Não abra mão de ser modelo e exemplo para os seus filhos. Não abra mão de se colocar na brecha em favor de seus filhos. Não abra mão de ver um milagre de Deus acontecendo na sua casa, na sua família, na vida de seus filhos. Eu quero orar por você, mãe. Eu quero orar por você, pai. Eu quero orar por você, filho, filha. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Deus querido, eu quero apresentar diante do trono da tua graça as famílias que nos assistem neste momento. Tu és poderoso, Deus, para trazer de volta os filhos desviados. Tu és poderoso para libertar os cativos. Tu és poderoso para restaurar os que estão caídos. Tu és poderoso para preservar aqueles que estão na tua presença. Deus, levanta mulheres intercessoras, mães intercessoras, pais intercessores. E realiza, Deus, um milagre na nossa casa, na nossa família. Para que os nossos filhos sejam colunas no teu santuário. Para que os nossos filhos sejam também reparadores de brechas na nossa nação, para que os nossos filhos cumpram os desígnios e os propósitos do teu coração. Faz isto, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, o reverendo Hernandes falou da procura de Deus por intercessores que se coloquem na brecha. Falou que Deus está procurando mães que tenham tempo para orar pelos seus filhos. Destacou ainda que Deus está procurando mães que não desistam de orar pelos seus filhos, mesmo diante de situações adversas. Deus está procurando mães que não abram mão da salvação dos seus filhos. E, finalmente, Deus está procurando mães que ousem consagrar seus filhos a Deus em oração. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Através da nossa loja virtual, você pode acessar através do nosso site www.verdadevida.com.br. Ou adquira de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos 295 programas que aqui já foram ao ar e inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa autossustentável. Clique em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer uma doação para qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para o Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. O programa Verdade e Vida estabeleceu uma parceria com as SAFs de todo o Brasil, para que as nossas irmãs amadas se tornem intercessoras do nosso programa. Entre no nosso site, ou no site da SAF, ou no site do Verdade e Vida, e se cadastre, e seja uma das nossas intercessoras. Eu quero lhe convidar para você, com toda a sua família, estar participando de um culto numa igreja presbiteriana, da escola dominical, ali com classe para todas as idades, pela manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Você deve entrar no nosso site, www.verdadevida.com.br, e clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Como vencer a ansiedade? Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito te abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.
A família é uma instituição divina, porém as crises podem acontecer dentro do lar. Como a sua família enfrenta as crises? Fugir delas nem sempre é a melhor saída. No DVD A Saga de uma Família, você será encorajado a enfrentar as crises com fé e esperança. As mensagens são A Saga de uma Família, um grande homem, um pequeno pai, uma mulher aos pés do Salvador, o sublime papel dos pais. Adquira pelo telefone 0800 119 105, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Verdade e Vida, sempre uma palavra de esperança para a sua vida.